Olá, meus irmãos, nós vamos iniciar mais um momento de culto doméstico e esta semana nós estamos gravando nossos programas em vídeo, exatamente para comemorarmos os 69 anos de organização eclesiástica da nossa igreja, e é uma oportunidade também para chegarmos até o seu lar, até a sua família, com mais uma presença não só de voz, mas também de imagem, estarmos mais próximos das famílias, especialmente nesta semana de aniversário da igreja. E eu quero destacar com você hoje aqui um texto de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, que diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou João, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E então os advertiu para que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. É interessante nós olharmos esse texto à luz do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos comemorando 69 anos de organização eclesiástica da nossa igreja. É um momento muito especial para nós, para as nossas famílias. Por quê? Porque há uma história muito bonita da qual nós fazemos parte dela. E essa história não é só de 69 anos. Essa história começou em 1929, quando chegaram os primeiros missionários aqui a Dourados. Na organização de instituições na nossa cidade, como a Missão Kaiowá, que chegou primeiro, depois a Escola Erasmo Braga, depois o Hospital Evangélico, a Escola Vital Brasil, mas principalmente as nossas igrejas, não só a igreja local aqui, como as demais igrejas presbiterianas de Dourados, todas a partir da nossa igreja, a igreja mãe. Então esses 69 anos conta não só a história da igreja, mas conta a história de muita gente, de muita família. E eu estou gravando o nosso culto doméstico hoje aqui do templo, exatamente porque é um período que nós estamos afastados aqui das nossas reuniões comunitárias. E eu sei que todos estão com muita saudade de estar aqui reunindo. Por exemplo, nós vamos comemorar o aniversário da igreja, não vai ter aquele almoço que a gente normalmente faz, nosso preletor que viria não vem mais, então assim, é um tempo diferente. Mas quando nós olhamos para esse texto que eu acabei de ler, Jesus está perguntando para os seus discípulos, e o texto começa assim: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, Jesus então perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? Interessante que Jesus estava indo com eles. Jesus nunca abandona a sua igreja. Ele disse no final da sua vida, antes de subir aos céus, antes da assunção, não é o final da sua vida, o final da sua trajetória terrena, ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nunca abandonou a sua igreja. Hoje, Jesus continua cuidando da sua igreja, e Ele cuida de uma forma muito especial. E quando Ele pergunta que o povo diz, uns dizem que é João Batista, Elias ou algum dos profetas, e Jesus vira e fala assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E então Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: Simão, você é bem-aventurado, não foi carne e sangue quem te revelaram essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, o mundo pode estar confuso sobre quem é Jesus, mas a igreja jamais pode estar.
Pedro responde com clareza, com quem teve uma revelação divina no seu coração. Ninguém é membro da Igreja de Cristo se não tiver esta revelação de Deus no seu coração, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nosso Salvador. Não precisamos de confiar em outro, não precisamos de esperar por outro. Ele, somente Ele é o nosso Salvador. Então Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra é a confissão de Pedro, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele diz assim: e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se tem uma segurança que nós temos como igreja, podemos estar isolados temporariamente, mas sabemos que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo, e ela tem as chaves do reino de Deus. Pela pregação, nós abrimos a porta dos céus ao pecador, ou fechamos a porta do céu a um pecador, pela pregação da palavra de Deus. Por isso é tão importante pregarmos a palavra de Deus em todo o tempo. Então eu quero parabenizar todas as famílias da igreja e dizer que nós estamos também com saudade de vamos ter que comemorar os 69 anos da igreja em tempo de pandemia, dessa forma, separados, mas não abandonados, não desligados uns dos outros e nem da nossa preciosa comunhão com o Senhor. Então que Deus te abençoe a nossa igreja nesses 69 anos de uma história tão bonita, para a glória do nosso bendito Deus e Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e a sua família, e não perca a nossa programação desse domingo. Nós vamos ter às 9 horas da manhã um culto e às 19 horas outro culto, comemorando os 69 anos da nossa igreja. Deus te abençoe, continue firme no Senhor.